Eita, povo meu de luz, saudade de vocês, galera. Fiquei quieta semana passada e hoje resolvi conversar um pouquinho com vocês. Pessoal, eu quero saudar cada um de vocês pelo namastê muito amoroso, saudando Deus que habita o coração de cada um de vocês, no intento de que juntos somos um. Vamos conversar um pouquinho mais essa noite. Um tema que gera bastante angústia, um tema que gera bastante desconforto em nós, mulheres maduras, nos homens maduros, e creio que também algumas expectativas nos seres mais jovens, né? Essa juventude de hoje que vem aí com uma formação muito diferenciada da nossa época, uma época de informação de tudo que é canto, de tudo que é lugar, de tudo que é jeito, mas a gente precisa falar das coisas que parece não ser, vamos dizer assim, muito adequadas, né? Pessoal, acabei de sair do meu último atendimento, tô aqui ainda de jaleco, hoje foi correria, um cliente atrás do outro, graças a Deus. Meta atingida, meus clientes saem sempre satisfeitos daqui, sempre saem melhores do que entram, e esse é o meu objetivo do meu trabalho. E assim, eu quero que vocês também possamos encerrar essa live, essa conversa, esse bate-papo, e se vocês tiverem alguma pergunta para fazer com relação a esse tema, por favor, dentro daquilo que eu conheço eu vou responder, e daquilo que eu não conheço, juro que eu vou pesquisar. Gente, o tempo urge, né? E antes de qualquer coisa eu vou pedir para vocês curtir, comentar, compartilhar. Muitíssima gratidão por todos os retornos que eu tenho recebido, todas as perguntas lançadas no Insta, a participação de vocês. Tem subido consideravelmente o número de seguidores no meu YouTube e eu estou muito feliz, porque o retorno que vocês estão me dando é muito positivo. Hoje mesmo uma cliente me disse que, mesmo ela estando distante, porque ela mora numa cidade, no Mato Grosso, ela me acompanha pelas redes sociais e assim ela mata um pouquinho da minha saudade. E saudade é o amor que fica, e eu fico muito feliz. Então, bora lá, pessoal, acorda, curte, comenta, compartilha, bora falar de um período tão maravilhoso da nossa vida, da maturidade e todos os anseios que a maturidade traz para o homem e para a mulher. Hoje, em um dos stories que eu compartilhei com vocês, eu falei da questão de ser velho e a questão da velhice. Pessoal, tem dois medos que o ser humano, que desperta maior pavor. Esses dois medos, Bert Hellinger diz que é o medo da pobreza e o medo da doença. Culturalmente, aqui no nosso país, a gente aliança o termo velhice à inutilidade. Ah, porque quando eu me aposentar, eu vou fazer tal coisa. Quando eu me aposentar, eu vou fazer tal coisa. E a pessoa se aposenta e não faz nada. Infelizmente e culturalmente, parte da nossa população entende a aposentadoria como inutilidade. E a gente sabe que não é assim que funciona. Alguns países como a Índia, por exemplo, têm nas pessoas mais velhas um respeito e uma sabedoria milenar. O budismo também traz isso. E eu acho que dessas filosofias a gente pode copiar algumas coisas. Eu tenho aqui na minha mesa, pessoal, e vou compartilhar com vocês, um livro, Mulheres que Correm com os Lobos. Eu já falei desse livro em algumas lives aí atrás, nem me lembro qual foi. Mas nesse livro, a autora traz para nós algumas ancestralidades e algumas culturas que dizem que a mulher, no seu período menstrual, ela está extremamente fértil, e este sangue que sai do corpo da mulher, inclusive, essas culturas, principalmente algumas indianas, utilizam esse sangue para irrigar as plantações. Gente, olha isso, o que a energia que isso traz para nós, porque na realidade
o período da menstruação é um período em que energeticamente a mulher está mais negativa, ou vamos dizer mais vulnerável, porque ela está num processo hormonal, vamos dizer, de refazimento, de um novo ciclo que começa. Mas a questão é menopausa e andropausa. Na realidade, a menopausa na mulher é o nome que se dá à última menstruação do ciclo vital desta mulher. A menopausa acontece, eu vou falar de uma forma, gente, mais simples para que todos nós possamos compreender. A menopausa, ela não é o período de não menstruar mais, mas sim a última menstruação que ocorre na mulher. A andropausa, a menopausa, ela ocorre em média a partir dos 48 anos, entre 48 e 52. Porém, à medida que essa correria toda vai tomando conta e os nossos corpos femininos vão tendo uma transformação, a gente percebe a cada ano um índice maior de mulheres que entram na menopausa de forma, vamos dizer assim, muito cedo, né? A menopausa, no meu caso, por exemplo, para quem já sabe e para quem não sabe, eu tenho 48 anos e fazem 6 anos que eu tive a minha menopausa. Hoje eu estou no climatério. O que significa isso? Que eu não menstruo mais. Então você que está me ouvindo e que também compactua dessa menopausa que chega antes do tempo, se a gente pode falar assim, tudo depende da genética e também da natureza do corpo desta mulher. Cada organismo é um, não significa que serão todos assim. A andropausa, vamos pensar de uma forma popular, que é o período da menopausa masculino, ou seja, o homem, em média, a partir dos 50 anos, os seus testículos diminuem consideravelmente a função. Então, o que acontece? Na mulher, a mulher não ovula mais. E é possível que o homem, a partir dos seus 50 anos, a quantidade de esperma também reduza. E aí entra toda uma disfunção hormonal na vida da mulher e também na vida dos homens. Gente, é preciso ficar bem claro que o que a espiritualidade diz para nós, o que eu vou falar para vocês é o que eles me disseram. Quando eu entrei na menopausa precoce, eu entrei em desespero. Eu quase entrei num momento depressivo, porque a gente alia o período da menopausa e o período da andropausa, alguns homens e algumas mulheres, a questão velhice, a questão inutilidade e a questão fora de produtividade. É muito melhor eu saber que eu não quero ter filhos do que eu saber que eu não posso ter filhos. Vocês percebem a diferença desta frase? É muito melhor eu saber que eu não posso ter, que eu não quero ter filhos, do que eu não posso ter filhos. Bem, à medida que a gente passa desse último sangramento, dessa última menstruação, nós entramos no climatério. O que significa que os nossos ovários, eles não funcionam mais. E há uma diminuição ou talvez até um desaparecimento de um hormônio chamado progesterona no nosso corpo. E no corpo do homem, o hormônio chamado testosterona. Para nós mulheres, esses hormônios também contribuem para a pele, a viçosidade da pele, a unha, o cabelo, o cansaço, a libido, tudo isso contribui. Então, na realidade, nós temos aí uma enxurrada, sem falar nos famosos fogachos. Aquelas labaredas que elas começam no estômago da gente e tomam conta do cérebro. Quem já passou sabe do que eu estou falando. Então, o que eu quero dizer para vocês? Em média, nos nossos 40 anos, de 35 a 45 anos, se vocês que estão me vendo e o meu público gira nessa faixa etária, eu quero fazer um chamamento a vocês. Quem ainda não entrou na menopausa e na andropausa, é preciso a gente se preparar para este período. Pessoal, quando chegou na minha vez,
Eu realmente não tinha me preparado para esse período, porque eu achava que eu ia, o eterno, que a gente fala, aquele jargão popular, eu vou puxar pela minha mãe, eu vou puxar pelo meu pai. A minha mãe entrou na menopausa aos 58 anos de idade. Eu entrei na menopausa aos 42 anos de idade. Eu me assustei, porque eu realmente não estava preparada psíquica e espiritualmente para isso. Não pensei que o baque ia ser tão forte. Pessoal, eu engordei 12 quilos. Eu entrei num estado depressivo porque aliei o estado climatério e menopausa à velhice. Achei que eu estava feia, gorda, acabada, a libido baixou, entrei em desespero. Quando eu tive esse aumento de peso, fui ao médico, fiz todos os exames e ele me sugeriu sim uma reposição hormonal, a qual eu, Kátia, escolhi buscar uma alternativa de tratamento hormonal mais natural, né? Busquei sim a fitoterapia e busquei a homeopatia. Gente, eu quero deixar bem claro, você mulher e você homem, que estão entre os seus 35 a mais, 35 e 40 anos ou mais, procurem homem o seu urologista e mulher o seu ginecologista. Eles trabalham, eles conhecem o que estão fazendo e tenho certeza que eles vão indicar para vocês o melhor tratamento que cabe ao organismo de vocês. Eu estou compartilhando com vocês o que eu fiz e que para mim deu muito certo. Olha só, à medida que eu fui aumentando de peso, o que aconteceu comigo? Baixa autoestima. Eu estava me sentindo feia, eu estava me sentindo fora do padrão, realmente eu estava muito mal psiquicamente. Muito bem, a partir de um momento que eu silenciei e eu recebi uma mensagem em meditação, um dos meus mentores, graças a Deus, porque eles não falam comigo com muita amorosidade não. Um deles disse para mim, toma vergonha na cara. O que tu diz para os outros, tu coloca em prática? Foi exatamente essa frase que o meu mentor me falou. Eu disse, como assim colocar em prática? Aí eu entendi que eu estava entrando mentalmente no normal que as pessoas consideram em seus corpos. Mas para aí um pouquinho. E cadê o teu natural? E esse mentor, ele me deu uma receita de chás. Esse mentor me deu uma receita de um banho de sais. E esse mentor me deu uma receita de uma prática e uma técnica milenar que a gente esquece de fazer. Gente, nós sempre temos que atuar na prevenção. Nós precisamos atuar na prevenção dos danos psicológicos e saber que os danos emocionais, eles estão muito ligados àquilo que eu penso e àquilo que eu entendo da situação. Então é por isso que eu chamo a atenção de vocês, perdão que caiu um cisco aqui no olho, é por isso que eu chamo a atenção de vocês para não deixar para tratar o corpo só quando a doença chega. Sabe por quê? Porque o corpo é a morada do teu espírito. E é preciso tu cuidar daquilo que é teu por empréstimo. Então, pelo viés espiritual, o que esses mentores me disseram quando me puxaram a orelha e me disseram, acorda, Kátia. Eu estava entrando no discurso que todo mundo fala. Que mulher depois da menopausa ela tá velha, que a mulher depois da menopausa não produz, que a mulher depois da menopausa fica feia, que a mulher depois da menopausa fica chata. E quer saber? Se a gente não cuidar, pessoal, mulheres, quer saber? Se você não se cuidar, é assim que você vai ficar. E esse cuidado, eu não tô falando só cuidado médico, gente. Eu estou falando também. Ouve com muito carinho, com muita atenção e coloca em prática o que o teu médico te sugere. O meu médico me tratou com muito carinho e com muita atenção, mas ele me deixou muito livre. Se tu quiser fazer este tratamento, a gente pode fazer. Mas como eu sei que tu é meia louca, eu sei que tu não vai fazer. Ele já me disse isso.
Na realidade, meu povo, essa minha loucura é acreditar em algo que nem todas as pessoas acreditam. Eu sei que quando, por vezes, a ciência se limita, a espiritualidade continua. E eu fui buscar numa tribo xamã o que as índias faziam no período da menopausa. E aí entraram alguns chás que elas me sugeriram e que eu copiei pesquisando a sociedade xamânica, como funcionava. Dentre as ervas que elas me passaram foi mulungu, folha de amora branca, melissa, camomila e a última é uma dosezinha que é um segredo que está dentro dos meus sais de banho, porque não é uma erva que se pode tomar, e sim uma erva que se faz unguento, que se prepara para tomar um banho, para equilibrar as energias do corpo. Hoje, aqui ó, vou mostrar para vocês. Eu produzo esses sais e eu dou o nome desses sais de banho da bruxa para a linha da saúde. Então, o que eu faço? Algumas mulheres que têm esse problema e que estão num desequilíbrio, além desses chás, além da fitoterapia oferecida, algumas sim continuam fazendo seus tratamentos hormonais, aqueles que o médico sugere. E pessoal, de novo atenção, se o seu médico sugeriu, ouça, coloque em prática porque ele conhece do teu corpo. O que eu estou te sugerindo é aquilo que eu pratico. O que eu fiz? Todas essas ervas, eu fiz uma fórmula, levei a uma farmácia de manipulação e eles fizeram uma tintura desta fórmula. Mulungu, folha de amora branca, camomila, melissa e a outra ervinha está aqui dentro dos meus sais. Essa tintura, não sei se é só a tintura ou se é a minha fé nesse elemento que acabou com os fogachos que eu tinha. Os fogachos acabaram, eu voltei para a academia, acelerei o meu treino, contratei, fui buscar a minha Nutri, ela me ajudou numa dieta alimentar com sementes, com folhas, com flores, com frutos, de acordo da minha idade. Então é por isso que eu sugiro a vocês, pessoal, cuida para não buscar atendimento e tratamento depois que a menopausa chegou. Você precisa se preparar para a velhice a partir dos 20 anos e não deixe como eu deixei para olhar para isso depois dos 40. Quando nós chegamos aqui, nós precisamos tratar os sintomas e as causas. Lá a gente pode se prevenir dos sintomas e tratar as causas lá. Porque o que acontece? À medida que eu alimento a minha mente desses sintomas normais no corpo físico da mulher e do homem, eu mentalmente me preparo para sofrer por isso, para passar por isso. Quando eu percebo que o meu foco está no sintoma, na doença, no transtorno e não na saúde, por que tem mulheres que passaram por isso e não tiveram esses sintomas de uma forma tão tensa, de uma forma tão sofrível? Porque essas mulheres se prepararam antes. Gente, existe um milagre que pode nos preparar contra qualquer tipo de doença. Sabe como se chama esse milagre? Meditação. E meditação não é aquela de ficar ouvindo alguém te dizer, agora pense assim, pense assado. Isso é uma fala guiada, não é meditação. Talvez pode ser uma reformulação de pensamentos. Pode ser uma ressignificação de pensamentos. Ok, mas não é meditação. Meditação é a arte do silêncio. Meditação é a arte de ouvir Deus no ambiente que você está, mesmo que ele seja barulhento. O que a meditação te propõe? Calma, serenidade, relaxamento. Tu te torna uma pessoa mais forte e mais ponderada. Sem muito choque, sem muito tomar lá da cá, sem muita reação, e sim ação. Então, mulherada, tô falando com você
para te acordar enquanto é tempo. E ó, banho da erva da bruxa vai te ajudar e muito. Os chás que eu te sugeri, eu não sei se você deve tomar. Eu tomo. Para mim funciona. Mas o que mais funciona, eu sei que é a meditação e a prece. Lembra de aprender a fazer a prece sentida e não a prece pedida, gente. Nós precisamos parar de ser mendigos espirituais. Nós nos tornamos mendigos espirituais à medida que a gente está sempre rezando pedindo alguma coisa. Caramba! Fecha o olho, olha para dentro e começa a conversar com o Deus no lugar que ele realmente está, aqui dentro. No momento que eu ouvi o acorda desse mentor lindo de viver que me acompanha, eu fiquei com vergonha. Sabe por quê? Porque eu estava esquecendo da minha fé. Eu estava esquecendo da minha espiritualidade. E eu estava contando só com a matéria. Tipo, a máquina estragou. Beleza, então se eu trocar uma peça vai funcionar. Se eu não trocar não vai funcionar. Pera aí um pouquinho. Mas a gente tem uma essência que nutre esta máquina. E esta essência é espírito. O que que tu faz para nutrir o teu espírito? Gente, de novo, é preciso tomar atitudes preventivas. Nunca vi ninguém se curar da menopausa, até porque menopausa não é doença, é como gestação. Alguém já ficou doente estando grávida, ou seja, tendo a gravidez como doença? Não. Infelizmente, algumas mulheres entendem isso como um processo doentio, mas cuida, porque isso também pode afastar o casal se o homem e a mulher não tomarem a consciência desse processo. Se o casal estão no mesmo tempo, se tem uma idade semelhante, por volta dos 48 a mulher entra na menopausa, por volta dos 50 o homem entra na andropausa, vai acontecer aí normalmente uma baixa da libido entre os dois, mas não porque o desejo foi embora, mas porque uma questão hormonal está agindo no corpo dessas duas pessoas. E é preciso olhar porque o homem também cai cabelo, o homem perde massa muscular e ele começa a acumular gordura na barriga. Por isso que muitos homens a partir dos 50 anos começam a ter uma barriga mais desenvolvida do que o normal. Normal, eu falei, e não natural. Então, aos homens eu faço um apelo aqui, acorda galera, começa a te cuidar agora, como alimentação, exercício físico, espiritualidade. O que é espiritualidade? Enxergar e sentir Deus em tudo, o caminho de volta a você mesmo. É preciso você, marido, saber do sintoma corporal da tua esposa. E é preciso você, esposa, saber do sintoma corporal do teu marido. Juntos e com amor, se existir amor, vocês se tornam um o porto do outro. Tem aí fitoterapias maravilhosas, tem aí homeopatias fantásticas que realmente curam, equilibram os sintomas. Não terminam, é um processo de tratamento ad eternum, vamos falar assim. Mas óleo de prímula, a semente, o óleo desta semente é muito importante para a saúde uterina. Eu também administro isso. De novo, não estou dizendo para ninguém tomar, eu estou falando o que eu faço. Né? Então, o que eu sugiro a vocês é que vocês possam conversar com os seus médicos, mas que vocês antes de tudo coloquem a mão no coração e comecem a conversar com o médico universal, gente. Sempre que nós precisamos, a espiritualidade sempre está à nossa disposição. A cura está na Mãe Natureza. A cura para todos os males físicos e psíquicos está na Mãe Natureza. Então, de novo, vou sugerir a vocês, a meditação é muito necessária, mas ela é uma arte. A meditação é uma técnica. Quando eu falo, eu tô meditando. Meditando de que jeito? Eu tô ouvindo a Kátia falar. Não, tu não tá meditando. Nesse momento, tu tá tendo um pensamento guiado. A meditação é quando eu silencio
os ouvidos e eu começo a me ouvir. Não ouço a mente, mas eu dou um significado para os meus pensamentos. Eu começo a aprender a pensar o meu pensamento. Gente, lembra, tudo aquilo que o teu corpo manifesta é algo da tua conclusão. É algo dos teus modelos e é referente àquilo que tu acredita de você mesmo. Se eu tomar este chimarrão, se eu colocar aqui as minhas mãos em torno desta cuia e no momento que eu encher a água, eu pensar em algo bom, eu estou energizando esta água. Então, quando eu vou tomar a minha tintura, eu sempre coloco as minhas mãos no entorno dessa tintura e eu decreto: eu sou perfeita como sou, porque o Pai vive em mim. Eu já sugeri esse mantra para vocês. Sou perfeita como sou, porque o Pai vive em mim. E olha só, antes de vir falar com vocês aqui nessa live, eu disse, hoje eu nem me maquiei, eu só passei um batom. Quer saber? Eu sou perfeita como sou, porque o Pai vive em mim. Quando esse pensamento se torna natural e tu começa a repetir, a tua mente começa a acreditar. E na menopausa, pós-menopausa, antimenopausa, gente, cada um de nós somos perfeitos como somos, porque somos a imagem e semelhança do Pai. Cada um de nós é um fragmento, cada um de nós é uma fagulha, é uma essência desse todo. E eu posso me curar de qualquer doença, sabe por quê? Porque fui eu que trouxe ela para mim. Menopausa, de novo, não é doença, é um período, é um ciclo. Fecha um e abre outro. Fechou um e entra no período da maturidade. Gente, de uma forma muito pessoal, eu considero o período da maturidade o período da gente usar bolsas pequenas. Sabe o que eu comecei a perceber depois que a menopausa chegou? Que eu não preciso de muitas bolsas, eu devia ter, sei lá, mais de 100. Hoje eu devo ter 2 e de verdade quando eu saio só com a carteira na mão. Na minha carteira tem um cartão de crédito e uns pila e a minha carteira de motorista. E eu demorei mais de 40 anos para entender que à medida que tu tem uma bolsa gigante, sabe para que é? É para carregar o que não presta. Observa, olha no teu armário, tu mulherada e vocês homens, observa o que vocês carregam, qual é o tamanho da tua mochila. É exatamente a quantidade de coisa que não serve para nada que tu carrega dentro de ti. Então o que tu tem que fazer? Esvazia as bolsas. E quer saber? Libera essas bolsas. Vai ter 50 bolsas para quê? Quantos braços tu tem para carregar bolsa? É a mesma coisa que sapato. Até os meus 40 anos eu devia ter mais de 500. Hoje eu devo ter 30. Vou chegar a ter uns 4, 5. Não precisa mais, porque eu aprendi que eu tenho só 2 pés. Hoje eu tô entendendo que eu preciso menos, mas esse menos com muita qualidade. Esse menos com mais do que eu mereço, porque eu mereço só o melhor e você também. Mas isso é um processo que nós precisamos aprender. A meditação é uma medicação, é um remédio. Pensa que é uma pílula que tu tem que tomar todos os dias. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, não importa. Comece. E comece hoje. Antes de dormir, desliga a televisão. Mesmo deitado, talvez tu pegue no sono. Mas tente contar 10 respirações profundas e completas. Conte as respirações, porque se você não contar, a tua mente vai sair por aí. Tem que pagar conta, tem que acordar cedo, tem que desligar a TV, não sei. Faça 10 respirações todas as noites, profundas e completas, e conte. E eu quero que você compartilhe comigo nesse canal. Qual é a experiência que tu vai ter depois de 21 dias tendo esta prática? E por que, galera, que eu sugiro a vocês que vocês façam isso por 21 dias? A ciência comprova que todo comportamento que eu repito por 21 dias, ele vira o meu hábito. E quando virou hábito, se eu não fizer, eu sinto falta. Observa, tu vai escovar o dente, já virou um hábito higiênico, excelente.
Por quê? Porque tu repete. Então começa a repetir a tua meditação. Vai lá e busca teu chazinho de alecrim, faz um chazinho de alecrim por infusão, toma antes do teu sono e tu vai perceber a qualidade do teu sono. Outra coisa, insônia, meu povo, insônia. Tem N mulheres que me procuram porque tem insônia e tomam aí vários medicamentos, não vou citar os nomes até para não comprometer ninguém, mas que já devem ser sócias de laboratórios. Aí a primeira pergunta que eu faço a essas criaturas: vocês praticam alguma atividade física? Não, eu não gosto. Então continua tomando medicação. Sabe por quê? Porque tu precisa fazer o teu corpo gastar energia. Quanto mais o teu corpo se mexe, quanto mais força tu põe para fora, menos raiva tu acumula, menos tensão. Quanto mais tenso está a tua musculatura, mais irritadiça você vai ficar, mais agitada você vai ficar e menos sono você vai ter. Experimenta fazer uma atividade física todos os dias, se tu vai ter coragem de me dizer que não sente sono quando dorme. Sabe por quê? Tu acaba com o teu corpo fisicamente no sentido de cansaço. Cansaço físico, gente. O cansaço mental nos deixa alerta. Você, mulher que trabalha aí na parte administrativa, burocrática, decisão, você que é empresária, que é funcionária, cuida, porque se tu tá sempre com os dedos ligados na tomada, quando tu dorme, continua. E o pior, teu espírito quer desdobrar para continuar trabalhando no astral, tu só interrompe a atividade espiritual do teu espírito. Ajuda, né? Então o que é isso? De novo, como é que tu vai tratar a menopausa e a andropausa? Meninos, eu sei que eu falei pouco da andropausa, até porque os cuidados da andropausa é um pouquinho diferente. Mas por que eu falei pouco? Porque a maioria dos meus telespectadores, do meu público é mulher. E aí vai um alerta também a vocês homens. Comecem a se puxar e trazer os seus amigos, irmãos, pais, colegas para a espiritualidade. Por que vocês homens têm tanta dificuldade de mudança de comportamento, gente? Cuida para vocês não buscarem espiritualidade quando ela não tem mais tempo de agir no corpo e na alma de vocês. Eu vejo a mulherada aí se puxando, a mulherada está buscando psicólogos, está buscando se refazer, se ressignificar, mas cadê os homens? Gente, num universo de 60 pacientes que eu atendo por semana, no mínimo, eu tenho 3 homens. O resto é tudo mulher. Mas cadê esses homens? Que medo é esse? Será que é medo ou será que é fraqueza? E se tiver, por favor, busca ajuda. Acorda, mulherada, homarada, bora lá. Meditação, fitoterapia, homeopatia e continue rezando, porque a fé é o que me move. Juntos somos um. Trata você que você vai diminuir, exterminar o sintoma do climatério. E você, homem, trata você e não a andropausa. Cuidado, a libido, cuidado, a tua força sexual, a tua potência sexual. Lembra que depois dos 50 a gente não morre, porque quem morre aos 50 é porque antes dele já estava morto. Beijo na tua alma, juntos somos um e a fé sempre será o que me move. Fica em Deus.